aqueles que não tiveram ajuda de facção criminosa para chegar aqui. Se nós aqui não... Era isso. Vamos pegar um outro vídeo agora, que é do próprio Deltan aqui, ó, sobre um vídeo do Deltan. Dá uma olhadinha no vídeo do Deltan também que eu vou trazer pra vocês aqui, ó. Esse daqui, galera. Jogue seus primeiros R$10 e ganhe R$20 em bônus. Bacana Play. Dá um play na vida. Vamos lá. O ministro Luiz Fux tem uma jogada de mestre pra salvar o Bolsonaro? Olha, para o que você tá fazendo, porque esse vídeo vai trazer um gostinho de esperança, um quentinho aí no seu coração. Os ministros do STF, eles estão dando um sinal claro, gente, claríssimo, de que eles estão com medo, pânico e raiva da mudança do Fux, que saiu da primeira turma pra segunda turma do STF. E na segunda turma, ele vai poder formar maioria. Galera, novamente, vamos assistir o vídeo completo, tá? Vamos entender o vídeo, depois a gente volta para analisar por partes. Novamente, eu não entendo sobre política, eu estou estudando com vocês aqui de forma ao vivo sobre política e sobre o que está acontecendo no Brasil, tá? Se inscreva no canal, deixa aquele like para que a gente possa trazer esses políticos para o canal e fazer essas entrevistas com esses políticos, tanto de direita quanto de esquerda e centrão. O intuito desse canal é entrevistar político, tá? É fazer as piores perguntas, ou as perguntas mais difíceis de serem respondidas. E também fazer uma programação ali, para que a gente possa ver como que o Brasil está indo, tá? Então bora lá, galera. O ministro Luiz Fux tem uma jogada de mestre pra salvar o Bolsonaro? Olha, para o que você tá fazendo, porque esse vídeo vai trazer um gostinho de esperança, um quentinho aí no seu coração. Os ministros do STF, eles estão dando um sinal claro, gente, claríssimo, de que eles estão com medo, pânico e raiva da mudança do Fux, que saiu da primeira turma para a segunda turma do STF. E na segunda turma, ele vai poder formar maioria com André Mendonça e Cássio Nunes. Assim, o Fux poderá derrotar o Alexandre de Moraes e seus aliados em casos de interesse da direita. E a maior prova do pânico dos ministros é o fato de que eles foram, mais uma vez, adivinhem, para a imprensa, utilizando seus porta-vozes, gargantas de aluguel para atacar o Fux. Eu vou mostrar pra você agora por que essa turma do Moraes tá em pânico. E eu também vou responder a seguinte pergunta. Fux vai ter poder de salvar o Bolsonaro? Salvar ele da prisão? Ou talvez salvar até da inelegibilidade? Mas antes, gente, você já sabe, curta o vídeo aqui, se inscreve no canal, clica no sininho pra você não perder nada. E assim você vai fazer o YouTube entender que a nossa visão conjunta é relevante. E vai fazer essa nossa visão se entregue pra não só mais pra você, mas pra mais gente. É um jeito fácil aí de você lutar pela verdade, pela justiça e pelas liberdades. Olha, a essa altura, você já deve ter visto e ouvido, eu tava ouvisto, né? Ouvisto na imprensa e nas redes sociais especulações sobre como o Fux pode ter feito uma jogada de mestre usando o regimento interno do Supremo pra reverter a condenação criminal e a inelegibilidade do Bolsonaro. Será? Será que isso é possível? Ou é bom demais pra ser verdade? Olha só o que disse o Paulo Capelli no Metrópolis. Bolsonaro recorrerá à segunda turma do STF para tentar anular a sua condenação. Segundo o Capelli, tem alguns juristas que estão criando a tese de que a primeira turma que condenou Bolsonaro, ela não poderia julgar o recurso contra a condenação do Bolsonaro, que é chamado de revisão criminal. Vejam aqui o que ele explica sobre essa estratégia que está sendo bolada aqui, ó. Um grupo de advogados que apoia o Bolsonaro cita os artigos 75 e 76 do regimento interno do STF para sustentar a tese de que o colegiado que condenou o ex-presidente, que foi a primeira turma, não deveria ser o mesmo a revisar o processo. Gente, isso aqui é algo até de bom senso. Convenções internacionais de direitos humanos falam que toda pessoa tem o direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, até a revisão do seu caso no sistema de justiça. E do que adianta você ter a revisão do seu caso se é a mesma turma, os mesmos juízes que te condenaram, que vão rever o teu caso? Não adianta nada, né? Mas olha aqui o que dizem os artigos 75 e 76 do regimento interno da STF. Se a decisão embargada, a decisão recorrida, foi de uma turma, nesse caso da primeira turma, vai se fazer a distribuição do recurso, chamado aqui embargos, dentre os ministros da outra turma, ou seja, da primeira turma aqui no caso. Se a decisão for do plenário, vão ser excluídos da distribuição o relator e o revisor. Na distribuição de uma ação rescisória, ou, o que importa aqui, ó, na distribuição de uma revisão criminal, vai ser observado o mesmo critério estabelecido no artigo anterior, ou seja, se a decisão contestada for de uma turma, a revisão criminal vai ser distribuída para outra turma. Vocês entenderam aqui a jogada? Como o Fux saiu da primeira turma e foi para a segunda, ele seria um dos ministros que julgaria uma eventual revisão criminal contra a condenação do Bolsonaro.
A revisão criminal é uma espécie aí de recurso, para usar uma linguagem leiga. Na verdade, ela é uma ação judicial, mas vamos pensar aqui de modo amplo aqui para você entender. A revisão criminal é uma espécie de recurso usado em alguns casos específicos, como quando a defesa diz que a condenação criminal contrariou a prova dos autos, a prova do processo. E quem que está na segunda turma para apreciar essa revisão criminal? Ah, isso mesmo, André Mendonça, Cássio Nunes Marques, que junto com o Fux formariam uma maioria contra Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E aí, nesse contexto, começaram a surgir especulações de que Fux poderia conduzir uma vitória não só na revisão criminal do Bolsonaro, não só no processo que condenou Bolsonaro à prisão, mas poderia conduzir uma vitória também na esfera da inelegibilidade, na esfera eleitoral, no recurso contra a inelegibilidade do Bolsonaro, que foi decretada pelo TSE, da qual o Fux é o relator. E aí é que entram os ministros do STF que, em pânico, já buscaram a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo para dizer isso aqui que você vai ver aí na tela. Fux não tem chance de tornar Bolsonaro elegível, avaliam ministros do STF. O que os ministros estão dizendo, Deltan? Os ministros estão dizendo que o Fux não poderia levar os recursos do Bolsonaro para a segunda turma. E que mesmo que ele fizesse isso, essa manobra seria derrubada por Gilmar Mendes, que é o presidente da segunda turma. Gilmar, como presidente, também poderia adotar uma outra estratégia. Simplesmente não pautar, ou seja, não marcar, não agendar o julgamento dos recursos do Bolsonaro. Ou seja, o que eles estão dizendo basicamente é que Gilmar iria fazer o que esses ministros da ala política fazem muito bem: jogar o jogo da política e não o jogo da justiça para garantir a inelegibilidade do Bolsonaro. Mas vejam bem que eles nem falaram que o Fux não vai poder realizar a revisão criminal da condenação do Bolsonaro, o que é um sinal muito bom, que essa tese realmente tem chance de prosperar. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Se o Fux fizer essa manobra, essa jogada... Tá, o que nós vamos fazer agora novamente, para quem é novo no canal, tá? A gente vai rever o vídeo e vai pegar um vocabulário ainda que a gente não sabe para analisar junto, né, sobre o vídeo que ele está falando, sobre os artigos, para que a gente possa estar mais por dentro do que está acontecendo, tá bom? Vamos voltar aqui o vídeo. O ministro Luiz Fux tem uma jogada de mestre para salvar o Bolsonaro? Olha, para o que você está fazendo, porque esse vídeo vai trazer um gostinho de esperança, um quentinho aí no seu coração. Os ministros do STF, eles estão dando um sinal claro, gente, claríssimo, de que eles estão com medo, pânico e raiva da mudança do Fux, que saiu da primeira turma para a segunda turma do STF. Tá, vamos entender aqui agora. Fux sai da primeira turma para a segunda turma. E a gente vai ver o que seria isso e o que isso afetaria, é claro, né? Dá uma olhada aqui, porque se a gente acha algo que se encaixa de acordo com o que a gente está procurando, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Deu um jeito de trocar de turma, em mais de um sentido. Ele estava na primeira turma do Supremo, onde era voto vencido sempre que tinha alguma coisa importante. Era sempre 4-1 e ele era o 1 contra os 4 que formavam a maioria. E agora ele pediu para o presidente do Supremo para trocar, para ir para a segunda turma, onde ele vai ser o voto de Minerva, ou seja, ele vai decidir, porque você tem 2 ministros indicados pelo Bolsonaro, que seguem uma linha, e você tem outros 2 que talvez vão divergir desses 2 bolsonaristas. Ou seja, 3 contra 2, tá? E vai caber ao Fux desempatar, ou seja, ele sai de uma posição em que ele pesava pouco ou quase nada, para uma posição de poder, né? Foi uma jogada muito esperta do Fux, que valorizou o seu passe. Agora, isso só está acontecendo porque o Luiz Barroso pediu para sair do Supremo. Luiz Barroso é aquele ministro que falou mané, perdeu mané, tá? Para quem não viu o vídeo aí no que viralizou, né, nas plataformas, dá uma pesquisada que você acha. Fux diz perdeu mané. E abriu uma vaga, e aí teve um rearranjo dentro das turmas. E tem toda uma discussão de como é que você indica um ministro do Supremo. É pelo saber jurídico? Precisa ter saber jurídico, mas não basta.
todo ministro do Supremo, ou quase todo, é alinhado com quem o indica. Em geral, o presidente da República, se entende. Ou seja, os ministros que o Bolsonaro, na época em que ele era presidente, que ele indicou para o Supremo, para o STF, eles estão lá, né, 2 ou 3, se não me engano, estão lá até agora. O Fux indo para a segunda turma é onde tem mais ministros que foram indicados pelo Bolsonaro. 2 bolsonaristas, o Lula foi o presidente que mais indicou em períodos de não ditadura no Brasil. Nem sempre essas indicações do Lula acabaram votando como ele gostaria que votassem em decisões criminais, por exemplo, no Supremo, como no caso do... Tá, vamos lá aqui agora. Na segunda turma, ele vai poder formar maioria com André Mendonça e Cássio Nunes. Assim, o Fux poderá derrotar o Alexandre de Moraes e seus aliados em casos de interesse. Aqui, galera. Esse artigo aqui, ó. STF cancela a sessão e adia a estreia de Fux na segunda turma. A sessão foi cancelada em função da morte do advogado Sérgio Burmet. Cara, eu acho que eu sei quem que é esse cara aqui. Ele percorreu também. Ah, não é o que eu pensei, não. Fux deixou a primeira turma responsável pelo julgamento dos processos da trama golpista e passou a integrar o colegiado. A sessão foi cancelada em função do falecimento do advogado Sérgio Bermudes, um dos mais reconhecidos do país. O advogado morreu nesta segunda-feira, no seguro de 27, aos 79 anos, no hospital Copastar, no Rio de Janeiro. Ou seja, o que quer dizer? Que o ministro Fux indo para a segunda turma, nessa segunda turma tem mais ministros indicados pelo Bolsonaro. Ou seja, mais votação para o Bolsonaro. E tem 2 ministros indicados por Lula, se não me engano. Esse da direita. E a maior prova do pânico dos ministros é o fato de que eles foram, mais uma vez, adivinhem, para a imprensa, utilizando seus porta-vozes, gargantas de aluguel para atacar o Fux. Eu vou mostrar para você agora por que essa turma do Moraes está em pânico. E eu também vou responder a seguinte pergunta. Fux vai ter poder de salvar o Bolsonaro? Salvar ele da prisão? Imprensa, utilizando seus porta-vozes, casos de interesse da direita. E a maior prova do pânico dos ministros é o fato de que eles foram, mais uma vez, adivinhem, para a imprensa, utilizando seus porta-vozes, gargantas de aluguel para atacar o Fux. Eu vou mostrar pra você agora por que essa turma do Moraes está em pânico. E eu também vou responder a seguinte pergunta. Fux vai ter poder de salvar o Bolsonaro? Salvar ele da prisão? Ou talvez salvar até da inelegibilidade? Mas antes, gente, você já sabe, curta o vídeo aqui, se inscreve no canal, clica no sininho pra você não perder nada. E assim você vai fazer o YouTube entender que a nossa visão conjunta é relevante. E vai fazer essa nossa visão se entregue para não só mais pra você, mas pra mais gente. É um jeito fácil aí de você lutar pela verdade, pela justiça e pelas liberdades. Olha, a essa altura, você já deve ter visto e ouvido, eu tava falando, ou visto, né? Ou visto na imprensa e nas redes sociais especulações sobre como o Fux pode ter feito uma jogada de mestre usando o regimento interno do Supremo pra reverter a condenação criminal e a inelegibilidade do Bolsonaro. Será? Será que isso é possível? Ou é bom demais? Aqui, ó, acho que foi o nome que ele falou, Gilmar Mendes e o Nunes Marques. Creio que são esses que ele falou, né, no vídeo ali. Mais pra ser verdade. Olha só o que disse o Paulo Capelli no Metrópolis. Bolsonaro recorrerá à segunda turma do STF para tentar anular a sua condenação. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se a gente acha esse artigo aqui. No Capelli, tem alguns juristas que estão criando a tese de que a primeira turma que condenou Bolsonaro, ela não poderia julgar o recurso contra a condenação do Bolsonaro, que é chamado de revisão criminal. Vejam aqui o que ele explica sobre essa estratégia que está sendo bolada aqui, ó. Um grupo de advogados que apoia Bolsonaro cita os artigos 75 e 76 do regimento interno do STF para sustentar a tese de que o colegiado que condenou o ex-presidente, que foi a primeira turma... Tá, a primeira turma, ela condenou o Bolsonaro. Só que daí, pelo que eu entendi, teve ministro que disse, olha, de acordo com os artigos 75 e 76, não pode ser a primeira turma a revisar esse processo. Tem que ser a segunda turma a revisar. Então, o que a segunda turma vai revisar? Né? O processo inteirinho do julgamento do Bolsonaro. Só que nessa revisão, a gente tem que lembrar que tem 3 ministros que votariam, né, pela
descondenação do Bolsonaro, pelo que eu entendi aqui, tá? Não deveria ser o mesmo a revisar o processo. Gente, isso aqui é algo até de bom senso. Convenções internacionais de direitos humanos falam que toda pessoa tem o direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, até a revisão do seu caso no sistema de justiça. E do que adianta você ter a revisão do seu caso se é a mesma turma, os mesmos juízes que te condenaram, que vão rever o teu caso? Não adianta nada, né? Mas olha aqui o que dizem os artigos 75 e 76 do Regimento Interno do STF. Se a decisão embargada, a decisão recorrida, foi de uma turma, nesse caso da primeira turma, vai se fazer a distribuição do recurso, chamado aqui embargos, dentre os ministros da outra turma, ou seja, da primeira turma aqui no caso. Se a decisão for do plenário, vão ser excluídos da distribuição o relator e o revisor. Na distribuição de uma ação rescisória, ou o que importa aqui, na distribuição de uma revisão criminal, vai ser observado o mesmo critério estabelecido no artigo anterior, ou seja, se a decisão contestada for de uma turma, a revisão criminal vai ser distribuída para outra turma. Vocês entenderam aqui a jogada? Como o Fux saiu da primeira turma e foi para a segunda, ele seria um dos ministros que julgaria uma eventual revisão criminal contra a condenação do Bolsonaro. A revisão criminal é uma espécie de recurso, para usar uma linguagem leiga. Na verdade, ela é uma ação judicial, mas vamos pensar aqui de modo amplo aqui para você entender. A revisão criminal é uma espécie de recurso usado em alguns casos específicos, como quando a defesa diz que a condenação criminal contrariou a prova dos autos, a prova do processo. E quem que está na... Ou seja, a prova contraria do que o Bolsonaro está sendo condenado, entendeu? Então, passando para essa revisão na segunda turma, onde vai estar o ministro Fux, né, que ele foi para a segunda turma, o processo e a revisão acontecendo de novo, vai ter muito mais ministros da segunda turma a revisar esse caso do Bolsonaro, tá? Porque eles trouxeram artigos 75 e 76 para fazer, né, essa revisão com a segunda turma, porque não pode ser a primeira turma a julgar novamente o Bolsonaro, né? A segunda turma para apreciar essa revisão criminal. Ah, isso mesmo. André Mendonça, Cássio Nunes Marques, que junto com... André Mendonça, Cássio, vamos ver aqui quem que é esse povo aqui, ó. André Mendonça, não, eu falei errado aquela hora. André Mendonça. Acho que é esse Cássio aqui que tá aqui mesmo, Cássio Nunes. Ó, Gilmar Mendes, Dia Toffoli, André Mendonça, Nunes Marques e agora Luiz Fux. É, os 5 mesmo, tá certo. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo que ele tá lendo ali. Bolsonaro recorrerá à segunda turma do STF para tentar anular a condenação. Ex-presidente Jair Bolsonaro estuda novo movimento do STF para tentar anular o julgamento no qual foi condenado a 27 anos de prisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro estuda novo movimento no STF para anular o julgamento no qual foi condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado. E não é por meio dos embargos da declaração, recurso com o qual ingressou nesta segunda-feira e que será apreciado pelos ministros da primeira turma, composto por Alexandre de Moraes, Carmen. A estratégia que o entorno do ex-presidente Bolsonaro considera mais efetiva consiste em levar o caso à segunda turma do STF. Isso correria por conta de um pedido de revisão criminal, instrumento jurídico utilizado para reavaliar uma sentença penal condenatória já definitiva. Ou seja, a primeira turma já definiu que o Bolsonaro é condenado a 27 anos. Só que eles estão recorrendo, o Bolsonaro está recorrendo, né, a um pedido de revisão. Ou seja, para ir para a segunda turma, para essa condenação que já tem 27 anos ir para a segunda turma. Isso que eu entendi, tá? Com o trânsito julgado sob justificativa de corrigir eventuais erros judiciais. O objetivo é anular ou reduzir a pena. Um grupo de advogados que apoia Bolsonaro cita os artigos 75 e 76, regimento interno da STF, para sustentar a tese que o colegiado que condenou o ex-presidente não deveria ser o mesmo a revisar o processo. Ou seja, que esse advogado que apoia o Bolsonaro está falando? Olha, a gente vai revisar o processo, só que não pode ser os da primeira turma a revisar esse processo, que é o Flávio Gino, o Alexandre de Moraes, e assim vai, tá? Mas tem que ser o pessoal da segunda turma, que é onde está o Fux, André Mendonça e esse pessoal também que a gente acabou de ver ali, tá? O Fux formaria uma maioria contra Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E aí, nesse contexto, começaram a surgir especulações de que Fux poderia conduzir uma vitória não só na revisão criminal do Bolsonaro, não só no processo que condenou Bolsonaro à prisão, mas poderia conduzir uma vitória também na esfera da inelegibilidade, na esfera eleitoral, no recurso contra a inelegibilidade do Bolsonaro, que foi decretada pelo TSE, da qual o Fux é o relator. E aí é que entra os ministros do STF que, em pânico, já buscaram a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, para dizer isso aqui que você vai ver aí na tela. A gente vai tentar achar isso aqui de novo, ó.
Vamos tentar achar isso aqui. Vamos ver qual que é o artigo que ele está procurando aqui. Fux não tem chance de tornar Bolsonaro elegível, avaliam ministros do STF. O que os ministros estão dizendo, Deltan? Os ministros estão dizendo que o Fux não poderia levar os recursos do Bolsonaro para a segunda turma. E que mesmo que ele fizesse isso, essa manobra seria derrubada por Gilmar Mendes, que é o presidente da segunda turma. Gilmar, como presidente, também poderia adotar uma outra estratégia. Simplesmente não pautar, ou seja, não marcar, não agendar o julgamento dos recursos do Bolsonaro. Ou seja, o que eles estão... Ou seja, né? Gilmar Mendes, ministro. O Gilmar Mendes, pelo que eu entendi, tá? Ó, Gilmar Mendes, ele é também ministro, só que ele é, como falo, cabeça da segunda turma, né? Então ele pode pautar ou não, né? Essa revisão na segunda turma para que o Bolsonaro possa ser descondenado ou ter a redução de pena, tá? estão dizendo, basicamente, é que Gilmar iria fazer o que esses ministros da ala política fazem muito bem: jogar o jogo da política e não o jogo da justiça para garantir a inelegibilidade do Bolsonaro. Mas veja bem que eles nem falaram que o Fux não vai poder realizar a revisão criminal da condenação do Bolsonaro, o que é um sinal muito bom, que essa tese realmente tem chance de prosperar. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Se o Fux fizer essa manobra... Galera, agradeço aí pela atenção, se inscreva no canal, deixa aquele like. Galera, vamos fazer esse canal crescer para que a gente possa trazer esses políticos pro canal e fazer essas perguntas para eles, tá? O canal vai ser focado somente com a política. Novamente, não entendo sobre política, mas você que entende, comenta aí o que você achou do vídeo, o que você quer que eu melhore, tá? Para que a gente possa, né, salvar o Brasil, ajudar o Brasil de alguma forma, tá bom? Agradeço pela atenção. Deus abençoe grandemente cada um, tá? Abraços.